Romilson Ferreira fala que nome não se traduz. Gente. Vamos lá. Eu vou reagir a um pequeno trecho do vídeo dele. Esse vídeo aqui que ele fala sobre o César Cavalcante, sobre tradução de nomes. Eu vou pegar um pouquinho do vídeo dele e nós vamos reagir a certas falas, a certas propostas que o Romilson Ferreira coloca. Então eu peço que se inscreva no canal, assine as notificações e vamos ver o que vai dar nessa bagaça, ok? Então, essencialmente eu sou o Lepirata /Barrala, Capitão Lepirata /Barrala, e nós estamos aqui para tratar desse assunto com muita seriedade. Então, vamos acompanhar então. Pessoa não se traduz. Nome de pessoa você faz transliteração. Nome de pessoas não se traduz, se faz transliteração. Vamos lá. Aqui, ó. O nome do Eterno em hebraico. É assim. Já escrevi em vários vídeos, já mostrei, ó. Ó. No hebraico se escreve da direita para a esquerda. Tá. Ó. Tá aqui. O nome do filho agora. Ó. Tem 3 letras do nome do pai nele, ó. Porque é a mesma origem. Isso aí tá na raiz. Vários nomes têm o nome de Deus. Isso aí é tranquilo. Tá vendo? Daniel, Deus julga. 3 letras do nome do pai. Porque o nome do pai transliterado, Yod, Re, Vav, Re, é Yal. Se você quiser entender isso, assista os meus vídeos lá que você vai ver mostrando. O nome do filho é, ó. Esse aqui é o nome do filho original, ó. O nome original dele no hebraico, sem tirar letra e sem pôr nenhuma letra a mais. Ó, o nome do pai. Começa com o nome do pai também. Yal. Chá. Chá no hebraico significa salvação. Já começa com erro, porque dentro do hebraico você não tem ditongo. Então esse negócio de dizer Ial, chá, não faz sentido. Porque aqui você teria um ditongo. Né? Ditongo é quando você tem o A e o U junto. O E e o A e o I. Né? Isso é ditongo. Não existe ditongo no hebraico. Qualquer nome bíblico que você pesquisar dentro da Bíblia hebraica, você pode analisar. Não tem ditongo. Não existe. Esse negócio de ditongo que o Romilson Ferreira está fazendo aí é invenção dele. É invenção dele. E isso quem me disse foi um amigo que estuda muito hebraico. Eu também tenho algum conhecimento de hebraico e eu nunca vi ditongo. Os nomes hebraicos eles não possuem ditongos. Né? Então, eu pergunto, se todos os nomes apresentados na Bíblia não têm ditongo, por que o nome de Deus teria? Porque é um nome especial, porque é um nome sagrado. Não, toda língua. Gente, assim, eu sou professor de grego, sou formado em letras português e inglês. E não estou falando de teologia, não estou falando de salvação, não estou falando nada. Toda língua, ela segue um padrão, ela segue uma regra, ela segue uma estrutura. Por exemplo, o português, a gente segue a estrutura de verbo. Então, sujeito, verbo, objeto direto. Essa é a regra da língua portuguesa. No inglês é o contrário. Então, por exemplo, eu falo, a casa é bonita. No inglês você fala, beautiful house. Bonita é a casa. Eles colocam o adjetivo antes do substantivo. Então, é uma estrutura da língua. No hebraico, por exemplo, você tem a construção, geralmente, em geral, você tem o verbo antes do sujeito, verbo, objeto direto. Às vezes você tem isso invertido, né? Bereshit, bara Elohim, no princípio criou Deus, os céus e a terra. Então, o sujeito, ele não começa a frase. Né? O grego, as ordens, o que determina a construção da sintaxe grega é a terminação dela, e não muitas vezes a ordem. Às vezes a ordem ela pode importar, mas isso é um caso um pouco raro. Então, eu não estou falando aqui do ponto de vista teológico de salvação, que o nome de Deus está esquecido. Eu estou comentando com vocês do ponto de vista olhando a estrutura das línguas. Quando você olha o inglês, ele tem uma estrutura, o alemão tem outra estrutura, o português tem uma estrutura, o espanhol tem outra, o francês tem outra. Né? Então, cada língua tem sua estrutura. E dentro da estrutura da língua hebraica, ditongo não é algo que acontece. Então, quando ele fala assim, iau, é uma coisa que soa estranho, vai soar estranho para qualquer estudioso de hebraico, qualquer pessoa que saiba o hebraico bíblico, né? Isso vai soar estranho porque não é algo que aconteceu na língua hebraica.
na língua hebraica bíblica. Ai, mas no hebraico moderno. Pera aí, o hebraico moderno é outra construção. O hebraico moderno já sofreu influência do alemão, do inglês, né, do espanhol. O hebraico moderno ele é uma reconstituição do hebraico antigo, só que ele já tem coisas mudadas. Palavras inseridas, construções, interpretação de tempo verbal diferente. Então tudo isso tem que ser levado em consideração no estudo. E quando o Romilson Ferreira ele fala Yau aqui, Yausha, quando ele fala Yausha, ele está colocando um ditongo onde não existe. Então já começa errado. Observando a língua, está errado. Né? Ah, mas o nome lá do Elias, né? Eliahu, né? Eliahu. Tá, mas ali é no final, não é no início de frases. No início das frases, como é colocado das palavras, no início das palavras, nunca vai existir um ditongo. Tanto que qualquer texto massorético, dicionário de hebraico que você pesquisar, você vai encontrar o quê? Yehoshua. 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 Sempre. Por quê? É consoante, aí a pronúncia vocálica, consoante, pronúncia vocálica, consoante, pronúncia vocálica e beleza, e termina. Né? Aí você tem o ain mudo, né? Que isso aqui na hora de escrever ele determina o que pode significar, né? Então existe diferença entre a terminação com aleph e com ain, mas essencialmente no início dos nomes não tem esses ditongos. Você vai ver um monte de nome que termina ia no hebraico, mas é terminando, nunca iniciando. Então é uma observação da língua, entendeu? Então não faz o mínimo sentido ele dizer isso. Né? Yau Shá. Não, esse nome não faz sentido. Não existe. Tá? Então, ele já começa errado o vídeo dele em si com uma proposição errada. Você pode pegar qualquer estudo de gramática, porque gramática não é teologia, não é adulteração. Gramática é observação da língua. Existem dentro do estudo da gramática, dentro do estudo das línguas, dentro da linguística, dois tipos de estudo, dois tipos de gramática. A gramática descritiva e a gramática normativa. O que é a gramática normativa? É uma gramática que impõe regras. Tipo assim, observa-se o que a língua diz e ela impõe regras, o que é certo e o que é errado. Ok? Então você tem a gramática normativa. E você tem a gramática descritiva. O que é a gramática descritiva? Ela é a gramática que observa como que a língua se comporta. Então, por exemplo, se a gente for seguir a regra normativa, a gramática normativa, a gente teria que falar exatamente igual aos portugueses. Igual aos portugueses. Por quê? Os portugueses, o português começa em Portugal e quem vai dizer a norma do que é certo e errado seriam os portugueses lá em Portugal, os estudiosos de lá, que aí seria passado para as colônias. Ok? Ok. Só que o português que nós falamos no Brasil é diferente do português de Portugal. Existem estudiosos que consideram quase que como uma outra língua, porque a gente se afastou o português de Portugal mudou e a gente também mudou. Então a língua portuguesa ela seguiu por outro caminho, a língua brasileira, né? O português brasileiro. É uma variante do português de Portugal, mas hoje é quase que outra língua, porque a construção de frases, de usos, né, é diferente. Tá? Então, o que a gramática descritiva vai dizer sobre isso? Ela vai descrever como que os brasileiros falam, ela vai observar na escrita, na fala, no uso, e aí ela vai estabelecer o léxico e vai estabelecer as regras observadas. Então, eu faço um desafio para você que assiste esse vídeo, se você não estuda hebraico, estude hebraico, e observe. Descreva como que os nomes são construídos no hebraico. Não só o nome de Deus, mas qualquer nome. O nome de Daniel, o nome de Davi, o nome de Cã, o nome de Adão, todos os nomes que aparecem na Bíblia. E observe, descreva como que é construído. E aí depois você chega no nome de Deus e você vai ter uma noção, porque você já olhou tantos nomes na Bíblia, como eles são construídos, que você vai perceber que existem certos padrões. E que o padrão apresentado pelo Romilson Ferreira, literalmente, não faz sentido algum. Né? Quando você olha para a estrutura da língua hebraica, você olha para a estrutura dos nomes, não faz sentido. Ele está inventando coisa. Aí o que acontece? O Romilson ele inventa uma regra e ele impõe isso como norma.
Só que você pode pesquisar isso em gramáticas que são normativas, que não vai ter o que ele está dizendo. E você pode pesquisar isso em gramáticas que vão seguir uma linha mais descritiva, que não vai ter. Não condiz o que ele está dizendo. Né? Por um simples motivo. É um erro de interpretação que ele tem acerca do estudo da língua hebraica. É um erro. Ele está errado. Tá? E aí vamos continuar o vídeo então. Me perdoem por pausar. Mas eu tenho que explicar isso. Então, eu mostrei que nome não se traduz. Barack Obama é Barack Obama no mundo inteiro. Arnold Schwarzenegger, Donald Trump, John Lennon. Não se traduz. Tá. Barack Obama é Barack Obama em todo lugar. Beleza. John Lennon. Ó, ele já fez uma adaptação. Ó, quando ele fala John Lennon, ele já fez uma adaptação. Porque se fosse pra seguir o nome é John Lennon. Não é John Lennon. Não é John Lennon. Então ele já fez uma adaptação. Olha só, ele já fez uma adaptação do nome. Ele menciona Arnold Schwarzenegger. Cara, esse é um nome que nós brasileiros temos muita dificuldade, né? Temos muita dificuldade de pronunciar, né? Então a gente adapta Arnold com I, Schwarzenegger, ou Schwarzenegger, né? Acontece de pessoas pronunciarem. Então, existe a adaptação das pessoas falando no dia a dia. Tem mais nomes que ele vai mencionar. Bolsonaro, quando ia para os outros países, chamava ele. Bolsonaro. Ó, a gente fala Bolsonaro. Como é que o inglês fala? Bolsonaro. Bolsonaro. Né? Já é uma adaptação do nome. Já está sendo adaptado. Você já está tendo adaptação nos exemplos que ele está dando. Tá? De Bolsonaro. Quando você acerte o combate, aqueles treinos do combate lá, aquelas lutas lá, aquilo lá, os caras são obrigados a falar o nome dos lutadores. Quando tá passando. Não é que é obrigado a falar o nome dos lutadores. O que acontece? Hoje, você tem por causa da internet, nós temos uma uma aproximação cultural. Hoje nós temos muitas pessoas pronunciando nomes em inglês, por causa de filmes, músicas. Você tem essa influência. Então, por exemplo, você tem muito lutador com nome brasileiro. Você tem muito lutador brasileiro no MMA, no Karatê, no Jiu-Jitsu, no WWE e por aí vai. Então, o que acontece? A gente está tanto inserido, esses nomes já estão tão inseridos que para eles fica fácil falar. Fica mais fácil falar. É igual a Arnold Schwarzenegger, Stallone, né? Stallone e Kurt Russell, né? Kurt Russell, né? Você tem o Kurt Russell e vários nomes assim de vários atores que a gente já está acostumado. A gente já se acostumou a pronunciar. Então, para nós é fácil, porque nós já estamos inseridos numa cultura em que os nomes eram pronunciados com frequência, são pronunciados. Só que quando a gente volta 2.000, 3.000 anos atrás, não era tão fácil assim. Não era tão fácil assim. Eu vou dar um exemplo que ele vai mencionar aqui. Futebol, o Galvão Bueno era obrigado a narrar o nome do jogador. Já vi? Galvão Bueno era obrigado a pronunciar o nome do jogador. Ok, você tem um jogador chamado Zico. Quem conhece o Zico? O Zico ele jogou no Japão. Quando ele chegou no Japão, perguntaram para ele qual era o nome dele. Ele falou assim, meu nome é Zico. Ah, Dico? Não, Zico. Dico? Não, Zico, olha aqui, peraí. Aí o cara foi lá e escreveu o nome dele em japonês e falou, então, seu nome, escrito em japonês, fica desse jeito, que o nome significa Diko. O próprio japonês já adaptou o nome do Zico. E não acontece só isso de nome brasileiro para japonês. Por exemplo, tem um personagem de um desenho chamado Yu Yu Hakusho. Yu Yu Hakusho, quem é mais velho assistiu. Yu Yu Hakusho tem um personagem chamado Raizen. Em português chamado Raizen, o ancestral do Yusuke Urameshi. Só que o Raizen, em japonês, significa Leizen. Leizen, eles falam Leizen. Chegou no Brasil, foi adaptado para Raizen. Ah, mas foi um erro que não sei o que. Não, foi adaptado. Por quê? Os japoneses eles têm uma dificuldade com algumas letras e a gente também pronuncia diferente. Se você vê um japonês falando em português, um cara que nasceu no Japão falando brasileiro, falando em português brasileiro, é diferente de um brasileiro falando brasileiro. E um brasileiro, quando aprende a falar japonês, ele também não fala o japonês, ele fala um japonês adaptado. Ele fala um japonês com sotaque. É comum. Então, isso que ele está dizendo, o cara é obrigado a falar Zico. Não é obrigado a falar Zico. O cara vai adaptar de acordo com a pronúncia. Por quê? Nós falamos português, isso é linguística, tá, gente? Isso que eu estou discutindo é linguística. Nós pronunciamos bem as vogais. Então, casa.
Quando você vai para o inglês, para o alemão, para línguas indo-germânicas, né, línguas de origem germânica, eles não pronunciam as vogais certas. Quer um exemplo? House. House. House é o quê? Casa. Mas se a gente lê em português é house. Se o brasileiro fala é house. Doutor House. Né? Mas se em inglês é house. É, tipo, você quase mata o U. A gente, em língua portuguesa, pegamos a palavra pneu, que vem da palavra pneuma, do grego. A palavra pneu, a gente coloca um i no meio. Pneu. Não, pneu. É desse jeito. Então nós adaptamos palavras, nomes a todo momento. Isso é comum. Isso é comum. Ok? Então, ele está impondo uma coisa que, para quem estuda as línguas, para quem estuda a linguística, para quem conhece, para quem, né, se dedicou ao estudo, olha para o que o Romilson Ferreira está falando e vê que ele está falando besteira, vê que ele está falando coisa inventada da cabeça dele, da limitação intelectual que ele tem. Entendeu? Da limitação. Uma pessoa olhando para ele pela primeira vez pode achar assim, nossa, olha, esse cara sabe muito, mas quem já deu uma estudada, deu uma observada, usou um pouco mais a lógica, vai ver que ele está falando besteira. Nomes são adaptados. São adaptados. Vamos continuar que eu vou narrar nome de jogador chamando ele de vaca. Cada um tem um nome, não adianta, tem que respeitar a linha, o nome, tem que pronunciar. Porque onde que se tem que se respeitar? Me diga, onde que está em regras gramaticais, observado, descrito? Não existe isso. Nunca existiu. Nunca existiu. Eu desconheço alguma coisa que obrigou o nome a ser respeitado. É claro que com o processo de tradução mais recente, existe sim, está existindo, começando as pessoas a sistematizarem mais. Por exemplo, eu fui ver o livro Senhor dos Anéis, eu tenho um livro aqui, na introdução já comenta que existe um padrão, eles colocam um padrão para traduzir o livro do Senhor dos Anéis, os nomes e tal. Eles colocam, mas no texto bíblico não foi assim. Nos nomes em geral não existe essa regra. Nunca existiu. Nunca existiu. Né? Nome. Porque se tivesse existido, eu estaria aqui falando para vocês, existiu. Eu olharia em gramáticas, analisaria, falaria, não, o que ele está falando aqui está de acordo com a gramática, está de acordo com o que foi estudado, e não existe. Está de acordo com o que... Você não precisa nem da gramática, você olha para o texto bíblico, você lê, e você vai perceber que o que ele está falando no hebraico, tá? Se você olhar no hebraico, você vai ver que o que ele está falando não faz sentido algum, não condiz com a regra em si. Pronúncia, não é apenas uma escrita. Então você pode escrever um garrancho em japonês, mas na hora que vai pronunciar em português, a pronúncia continua a mesma. Paulo é Paulo, João é João. Você pode colocar o nome em japonês, mas o nome continua Paulo é Paulo, João é João. Só que Paulo é adaptação, João é adaptação. Se você olhar o nome no hebraico ou no grego, né? Se você olhar, por exemplo, como está no Novo Testamento grego, João é Johannes. Paulo é Paulos, não é Paulo. Paulos, né? Você já tem a adaptação. No inglês é John, Paul, adaptação. Veja aqui, do grego para o inglês é uma adaptação, do grego para o português é outra adaptação. João, Paulo, inglês. John, Paul, né? Paul. Pronto. Você já tem a adaptação. Então já caiu o que ele disse, já caiu por regra do uso há pelo menos 600 anos, que vão por 500 anos, quando começam a surgir as grandes traduções. Então, os nomes vão sendo adaptados de acordo com cada língua. Assim, do hebraico para o grego, Johannes é uma adaptação tem uma adaptação do hebraico, é uma adaptação do hebraico, então o próprio nome grego João, Johannes, é uma adaptação do termo hebraico. Paulo, ele vem de Saul, né? No caso, Paulo é um nome romano. Paulo é um nome romano, mas o Paulo da Bíblia, né, que a gente conhece como missionário, ele tinha o nome de Saul, de Saulo, que vem de Saul, o primeiro rei de Benjamim. Por isso que ele diz, eu sou benjamita, por quê? Saulo. Só que, para facilitar a pronúncia no nome meio greco-romano, ele utiliza o termo Paulo. É igual, por exemplo, eu conheço o Wilbur Pickering. O Wilbur, ele prefere ser chamado de Gilberto aqui no Brasil, para os amigos mais próximos e tal. Ele prefere trocar o nome dele, ou adaptar, que isso vai facilitar para as pessoas que não têm muito entendimento, muita cultura. Não é todo mundo que estuda, lê inglês, conhece linguística, né?
Então, já, beleza. Então a gente já vê que esse falar não muda, ele está completamente errado, historicamente falando. Mas aí apareceu um engraçadinho aí, um tal de pastor César, que é dizendo que nome traduz. Aí ele foi lá e pegou lá. Não é que nome se traduz, nome se adapta. Nome se adapta. Você vai adaptar o nome de acordo com a sua língua na melhor pronúncia. Por exemplo, meu nome em si é Adolfo Euclair. Quando um inglês ou um francês vai pronunciar meu nome, Adolfo Euclair. Principalmente os franceses, Adolfo Euclair. Eu já conversei com o americano e ele falou, Adolfo Euclair? Né? O cara simplesmente mata as vogais, faz a adaptação por causa... Né? E o próprio nome Adolfo já é uma adaptação do nome Adolf, que é um nome muito comum entre os alemães, que se fosse colocar a tradução do alemão para o português, seria Nobre Lobo, né? Que o nome em alemão, né, a origem do nome Adolf vem de Ataulf, né? O Wolf vem de Wolf, né? Wolf e Wolf são palavras irmãs, que é o lobo, e A significa nobre. Então, o lobo nobre, o lobo da nobreza. Se meu nome fosse ser traduzido, seria Nobre Lobo. Então, daqui para frente, vocês vão me chamar de Nobre Lobo. Perfeito? Não é assim que funciona. O nome Ataulf se tornou Adolf, e Adolf chegou no Brasil e se tornou Adolfo. Ponto. E vários nomes. O Mjolnir. Pega o Mjolnir. O que é o Mjolnir? É o martelo do Thor. Mjolnir. Você pega lá em alemão como é que é o negócio. É MJ... MJNO I, né? Você tem o I. Mjolnir. Pô, tem um I onde não tem I. Mas porque é a estrutura do alemão antigo. Né? E aí, para nós pronunciarmos aqui, fica mais fácil. Né? A gente escreve Mjolnir, né? Mjolnir, que é o Mjolnir. A mesma coisa é Stangrape, o Ian Grape. Né? Você tem o Ian Grape, que é as luvas, né, que o Thor utilizava. Na Marvel não aparece, mas na mitologia nórdica aparecem as luvas. Então, você percebe como que esse cara, no caso o Romilson, ele não tem noção de como que nomes são tratados ao longo da história humana. Não só o nome de Deus, mas qualquer nome. Qualquer nome. Você pode ir para o japonês, para o inglês, para o alemão, que você vai ter questões de adaptação. Nomes de pessoas importantes, pessoas menos importantes, nome de divindades, vai ser adaptado. E não precisa ser um gênio para isso. É só você começar a olhar. Olha para os nomes em português e em inglês. Né? Nomes precisam ser adaptados, por exemplo. Tem um desenho chamado Samurai Jack. Samurai Jack. Quem se lembra do Abu, o inimigo do Samurai Jack? Então, no inglês é Aku. Aku. Mas por que os dubladores mudaram, adaptaram? Não? Porque, cara, Aku ia soar muito estranho para um desenho de criança. Então, eles mudaram para, né? Adaptaram para o Abu. E alguns nomes vindos de outra literatura precisam ser adaptados, porque senão eles soam estranho. Né? E aí, existe uma regra para isso? Não existe uma regra. Nome não pode ser traduzido? Às vezes vai ser, às vezes não vai ser. Nome, em geral, vai ser adaptado. Adaptado. Ponto. Sem choro, nem vela. Então, assim, se em 2 minutos de vídeo, eu já disse, eu já observei tanta coisa que esse cara falou, imagina se eu fosse analisar todo o argumento dele. É frágil. É falho. Porque a premissa da argumentação do Romilson, ela é falha, ela é falsa. Para não dizer mentirosa. Porque mentiroso, ele mente com o intuito de enganar alguém. Mas, na verdade, eu olho para as loucuras que esse cara diz e ele acredita de fato. Então, ele acredita no que ele está dizendo. E por ele acreditar no que ele está dizendo, então ele não é um mentiroso observando do ponto de vista, mas ele é alguém que está partindo de premissas falsas. Olhando para ele está partindo de premissas falsas. O problema do Romilson são as premissas que ele trabalha. Se as premissas dele estão erradas, a conclusão dele é errada.
E é o que acontece quando se refere ao nome de Deus. Premissas erradas, conclusões erradas. Se você está andando com o seu carro, é para você virar para a direita e você segue reto, você vai chegar no lugar errado. É o que acontece com ele. Em vez dele virar para a direita ou virar para a esquerda, ele seguir o que foi já descrito, ele está seguindo o caminho que ele quer, e aí ele chega aonde? Ele chega onde ele quer, mas não é o lugar que ele precisa chegar. Então, se a premissa dele está errada, ele chega no lugar errado. E é onde ele chega no nome de Deus. Ele chega no nome de Deus errado, porque ele parte de premissas erradas. Ele parte de premissas equivocadas, né? Mas não tem como a gente esperar muita coisa de um cara que já marcou arrebatamento pelo menos umas 7, 8 vezes. E já está marcando arrebatamento para 2032. Gente, olha só. Leiam a Bíblia. O que a Bíblia diz? Se um profeta, isso está lá em Ezequiel, se um profeta, Jeremias, se um profeta profetizar e isso não acontecer, tenham-o por falso profeta. Quando você olha para o Romilson, ele marcou arrebatamento a primeira vez. Errou? Já é para tomar como falso profeta. Não sou eu que diz. É a Sagrada Escritura que diz. Então, se ele é um falso profeta, eu tenho que partir da premissa que tudo que ele fala é falso. É claro que eu não acho que tudo que ele fala esteja errado, porque existem conceitos interessantes que ele fala, existem alguns conceitos que são interessantes, mas que eles estão colocados em uma premissa errada. Então você tem o erro misturado com o acerto, e isso faz com que ele caia no engano. Premissa errada, conclusão errada. Entende? Premissa errada, conclusão errada. Essa é a lógica básica do Romilson. Se você observar por esse ângulo, você vai chegar e ver como esse cara está enganado e como ele está enganando as outras pessoas. Né? Eu acredito que ele seja uma pessoa com dificuldade de leitura, então ele é um analfabeto funcional, porque ele comete erros de um analfabeto funcional. Né? Então, é isso. Não é por maldade, eu acho que ele não faz isso por maldade. Agora, só que, de acordo com o que ele fala, já cresceu tanto que ele necessita manter o erro. Então, aí, ele já está sendo um agente de Satanás. Né? Por exemplo, você que assistiu esse vídeo, se ele assistir esse vídeo aqui e ele vê que ele está errado e continuar no erro, aí ele já é um agente de Satanás. Entende? É isso. E ó, eu não estou discutindo religião, não estou discutindo. Não, só estou discutindo o quê? Nomes, linguística, termos técnicos, premissas, para chegar a uma conclusão real. Ponto. Né? Agora, sobre o César Cavalcante, olha, ele é um cara que consegue acertar algumas coisas, mas, né, não boto muita fé nele também, não. Então é o sujo falando mal lavado em si. Um abraço, Capitão Barba Ala. Tamo junto.